O Congresso se mobiliza para derrubar o veto do presidente Lula, a lei que limita as saidinhas de presos. A medida, que divide opiniões até na base aliada, é vista como essencial em um contexto de muita preocupação com a segurança. A sessão conjunta, marcada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai analisar outros 28 vetos antes. O tema sensível e de apelo popular acaba evidenciando o debate sobre segurança como crucial para os parlamentares. Vamos começar o nosso giro de análises? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Já havia, inclusive, essa previsão, de que parlamentares iriam se organizar para derrubar esse veto presidencial. Foi um tema amplamente debatido, que mobilizou, inclusive, muitos setores da imprensa. Particularmente, alguma dúvida sobre a derrubada desse veto? Eu não sei te dizer com certeza, Caniato. No Brasil em que a gente vive hoje, as certezas são poucas. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, bem-vindo, delegado Palumbo, boa noite à nossa audiência. Como era esperado, o governo vetou uma parte da lei das saidinhas. Através de um veto, o governo manteve o direito das saidinhas para a visita à família. Isso, na minha visão, é uma forma de anular o projeto, porque a maioria dos presos tem família. Agora, a maioria dos criminosos presos vai alegar que a saidinha vai ser para visitar a família. Como não há nenhum controle sobre o que o criminoso faz durante a saidinha, os crimes continuarão acontecendo. E parece que o veto também estabeleceu a possibilidade de saída para atividades que concorram para o retorno ao convívio social, porque os dois pontos estavam ligados na lei. Bom, é enorme o número de atividades que a gente pode dizer que concorrem para o retorno ao convívio social, seja lá o que isso signifique. É a mesma coleção de tolices ideológicas impedindo o combate ao crime. É isso, a gente continua no nosso giro inicial de análises. Vamos a Brasília, o José Maria Trindade também com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente já projetava qual poderia ser o posicionamento do Congresso acerca desse veto do presidente da República. Várias repercussões, Inclusive, tem integrantes da base aliada que devem votar pela derrubada do veto, Sim, a lógica é essa. Se votaram pela aprovação do projeto, tem que votar pela derrubada do veto. E a fila de vetos no Congresso aumenta muito, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, deputado Palumbo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos pingos nos is. Isso é bom, isso é muito importante aqui para nós. Olha, esse veto do presidente Lula foi uma matemática política e jurídica construída no Ministério da Justiça, com a participação, inclusive, da Secretaria de Comunicação do governo. Todos sabem que esse veto é um comunicado muito importante do PT para as bases e do presidente Lula. Esta é uma bandeira tradicional do PT e da equipe, dos aliados do presidente Lula, Exatamente essa mensagem. Então, houve ali a construção de um veto parcial, porque entenderam os aliados políticos, de que vetar todo o projeto seria dar chumbo, dar armas para a oposição para derrubar o veto. O caso é o seguinte: eu ouvi no Congresso Nacional de que tantos vetos assim, como, por exemplo, corte de orçamento e outros vetos que foram feitos, isso faz um pacote muito grande. E aí todos os interessados em derrubar vetos do presidente Lula vão se unir, trocar figurinhas, ou seja, eu voto para derrubar o seu veto, você vota para derrubar o meu veto, e aí produz um acordo muito grande no Congresso Nacional. E o governo já está reagindo. Procurou ali setores, tentando convencer setores ali evangélicos e que atuam nas penitenciárias, através da pastoral, da penitência das prisões e outras atitudes que tem de religiosos, na tentativa de formar uma garantia. O governo não quer ser derrotado nessa questão ou fazer de conta que está fazendo um grande esforço. Isto é uma mensagem aí para as bases eleitorais. Tá certo, é isso. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer em detalhes essa aproximação, essa estratégia que o Executivo Federal pretende implantar de buscar governadores e religiosos para tentar manter esse trecho que foi vetado por ele. Vamos seguir na nossa análise inicial. O Cristiano Beraldo com a gente também. Beraldo, seja bem-vindo.
Uma ótima noite a você. Queria também pedir suas reflexões sobre essa estratégia do governo, o veto àqueles pontos considerados essenciais e essa movimentação do Congresso Nacional, que muito provavelmente deve derrubar esse veto para o projeto que restringe as saidinhas. Beraldo. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Esse veto, esse jogo todo era um jogo sabido, conhecido. O governo tinha interesse de acenar para esses, como é que eu vou dizer isso de uma forma gentil, delicada, né, que não traga problemas. Essas pessoas que defendem de forma enfática a dignidade humana, afinal de contas, na visão deles, a saidinha é fundamental para a dignidade humana. E ainda tem a preocupação de que se acabar a saidinha, se a saidinha ficar mais difícil, vai haver rebeliões nos presídios, porque afinal de contas, eu não sei se vocês sabiam, mas o governo não controla os presídios. Os presídios, eles têm uma vida própria, eles têm uma dinâmica própria. Aquilo que a gente imagina, que o criminoso ele é preso, ele é processado, ele é condenado e vai cumprir a sua pena na cadeia como um preso que deveria estar ali para pagar um pênalti, pagar uma dívida que ele tem com a sociedade. Não funciona assim, não. Eles vão para lá, quem comanda são eles. Eles é que têm acesso a drogas, eles têm acesso à comida que eles quiserem, eles têm acesso a videogame, eles têm acesso a visita íntima, eles têm acesso a tudo, inclusive a saidinha. E aí, se cortar um benefício, vai virar uma rebelião. E o que o governo pode fazer? Não é conter a rebelião, não é exercer a sua autoridade, não é dar instrumentos para que os agentes penitenciários possam controlar esse caldeirão que são as penitenciárias brasileiras. Não, o que eles querem não. Vamos voltar com a saidinha. Presidente veta aí, porque senão nós estamos lascados. Então, assim, eu vejo essas coisas, é de uma mediocridade assustadora, porque fica claro que não se leva a prisão a sério no Brasil. Prisão, para eles, não é a mesma coisa que é para nós, né? Nós é que somos assaltados, nós é que somos violentados no cotidiano. E quando a gente acha que um preso está cumprindo pena e servindo de exemplo para que outros não cometam o mesmo crime, engano nosso. Tem aí toda uma estrutura com medo até do criminoso preso. Então não há esperança de se corrigir o problema da segurança pública no Brasil com esse tipo de atitude. O que o governo faz a partir desse veto é simplesmente deixar claro que a gente não pode ter esperança alguma sobre isso. Trazer uma informação adicional, Zé Maria chegou a adiantar, porque o governo federal está em busca de apoio de lideranças religiosas e políticas para sustentar o veto ao projeto de lei que limita essas saídas temporárias de detentos. A estratégia inclui dialogar com grupos evangélicos e católicos atuantes em presídios, governadores, a OAB também, usando como argumento que essa proibição de visitas a familiares pode gerar crises no sistema penitenciário. Apesar da expectativa de que o Congresso derrube esse veto, o governo apela para a importância da ressocialização dos presos por meio do convívio familiar. Vamos chamar o delegado Palumbo, que também é parlamentar, é deputado federal. Eu acho que é importante, inclusive, viu, delegado? Boa noite ao senhor. Se puder destacar algum bastidor, conversou com colegas deputados acerca desse veto do presidente da República e quais são as perspectivas? Derrubada do veto. E como vê essa estratégia do governo querer se aproximar de grupos evangélicos parlamentares da bancada religiosa? Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan, prazer estar aqui com vocês. Sim, eu liguei para alguns deputados, né? Nós já estamos nos articulando. A intenção é derrubar esse veto. Esse projeto aí já se arrasta há anos, há muito tempo. É um clamor da sociedade e a gente já esperava também que o governo vetasse esse projeto. Ele falou que só vetou um ponto, mas é como se ele tivesse tirado todo o recheio de um bolo. Ele acabou com o projeto. O veto dele, falando que o preso só pode visitar a família, ele acabou com o projeto.
é como falaram. Agora todo preso vai falar que vai visitar a família, vai inventar que tem um primo, uma tia, sei lá, e vai acabar visitando essas pessoas e vai continuar com o mesmo benefício. Então a expectativa é que acabe. E o medo de rebelião, nós escutamos ali nos bastidores, que eles têm sim esse medo. Mas o preso tem que entender o seguinte: quem manda é o Estado, quem manda é o governo. Eu sou meio radical com isso. Quer fazer rebelião? Tem a tropa de choque aí para conter a rebelião. Não quer comer? Passa fome. Colocou fogo no colchão? Dorme no chão. A gente tem que tratar preso assim, porque eles desrespeitam a gente cada vez que eles colocam fogo num colchão e depois, para se comprar outros colchões, a gente tem que ficar pagando imposto para isso. Não é de graça. Quando eles arrebentam com a cadeia, nós temos que reformar com dinheiro de impostos. Não é de graça. Então a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de preso. A regra deveria ser muito simples. Quer passar o Natal, o Réveillon, o Dia das Mães, Dia dos Pais? Não cometa crime. Cometeu crime porque quis. Teve livre-arbítrio. Ninguém obrigou ele a cometer esse tipo de delito ou qualquer delito. Se nós tivéssemos essa lei em vigor já, uma mulher, pelo menos na última saidinha, não seria estuprada aqui no estado de São Paulo, que foi exatamente isso que aconteceu. Conversando com um amigo meu lá de Ribeirão Preto, o delegado Eduardo Martinez, ele me noticiou, prendemos aqui um indivíduo que estava de saidinha, cometendo o crime. Então a gente tem que se posicionar. E eu creio muito, eu acredito muito, nós vamos lutar muito para que esse veto realmente seja derrubado, porque isso atende aos anseios da população que nos elegeu para o cargo eletivo. Eu vou retomar com o Roberto Mota. Mota, queria escutá-lo sobre essa estratégia do Executivo Federal de se aproximar da bancada religiosa, também de governadores. Entende que esses agentes poderiam influenciar o Congresso no sentido de manter o veto? Por quê? Receio de motins e rebeliões nos presídios, é isso? Eu vou fazer que nem o Cristiano Beraldo. Eu vou dar aqui uma refletida para escolher minhas palavras com muito cuidado. O que acontece, Caniato, é que existem pessoas no Brasil, é um número, eu diria que não é grande, é a minoria, mas são pessoas em posições influentes, que têm uma ideia fixa. Essa ideia fixa se chama desencarceramento, também conhecido como abolicionismo penal. O que significa isso? É simplesmente acabar com as cadeias e soltar todos os prisioneiros. E aí eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas que absurdo, como é que alguém pode pensar assim? Eu não sei, eu não tenho a explicação da razão, eu só tenho a verificação do fato. E aí eu vou aproveitar esse tópico específico, porque existem entidades que atuam nos presídios que abraçam essa pauta. E uma delas é a chamada pastoral carcerária. Se vocês não acreditam, entrem no site da pastoral carcerária e vocês vão ver que lá tem uma pauta de trabalho. O primeiro item da pauta de trabalho da pastoral carcerária é suspensão de qualquer investimento na construção de novas unidades prisionais. Mas por que uma entidade que cuida dos presos não quer que novas unidades sejam construídas? Olha, se você constrói novas unidades, os presos podem ter mais conforto, uma vida melhor. Por que eles são contra isso? Ora, porque se você fizer mais unidades e der mais dignidade para os presos, você não vai mais poder tirar aquela foto onde tem, né? A legenda é sempre assim, 15 presos numa cela, onde, 50 presos numa cela onde cabem 15. Aí tem um sempre engraçadinho que vem e comenta, se tem lá é porque cabe, né? Mas existem pessoas e entidades interessadas nessa pauta, o desencarceramento. Não há lógica para isso. A explicação não cabe a mim dar, eu só constato esse fato. E não adianta argumentar com essa turma, porque eles estão convictos de que prisão é uma coisa errada, porque não ressocializa. Ressocialização é uma fantasia mágica que tem na cabeça deles, né? Você coloca o cara que jogou a filha pela janela por uma porta e, passado alguns anos, sai um cidadão maravilhoso, exemplar pelo outro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas, segundo essa turma, vai ser feito aqui no Brasil. Pois é, já vou passar para o delegado Palumbo e para o Beraldo. Agora, antes disso, Zé, tem chance dessa estratégia do governo federal dar certo? Acha que a bancada evangélica poderia sucumbir
ao que foi apreciado lá atrás e aprovado pelo Congresso? As informações que eu tenho, que além da pastoral carcerária, existe um grupo muito grande de evangélicos trabalhando nos presídios. Já me disseram, inclusive, que os evangélicos hoje, eles fazem um trabalho muito mais próximo, né, em presídios até do que a pastoral carcerária. E atrás exatamente desse pessoal que milita nas prisões, que vão ser reivindicados ali posicionamentos humanitários e tal, e tentar convencer partidos que lidam exatamente com evangélicos. Então, unir ali evangélicos, reunir católicos e outras bancadas, né, de direitos humanos e tal, que são as bancadas tradicionais. Eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Hoje, há uma maioria de deputados da chamada bancada da bala que se reúne com outras bancadas, como, por exemplo, a bancada FPA, a Frente Parlamentar da Agricultura, e outras bancadas, elas trabalham muito de uma forma unida. Eu voto com você em determinados pontos e você vota comigo. Para se ter uma ideia, lá onde o deputado Palumbo milita muito, que é a Comissão de Segurança Pública, lá tem 39 deputados que são desta área militar, bombeiro militar, policial militar, para se terem uma ideia de como essa bancada entrou forte no Congresso Nacional. E graças exatamente a essa força que foi aprovado o projeto. Eu acho que a articulação política sempre é boa, né? Sempre é bem-vinda, mas nesse caso aí, acho que não vai convencer, não. O veto vai cair. Pois é, você, Cristiano Beraldo, algumas mensagens, inclusive, dizendo que seria uma demonstração de fraqueza manter o veto simplesmente por medo ou receio de motins e rebeliões, Beraldo. Não, isso não existe, né? Isso é uma falência absoluta de um sistema que, para a sociedade, aos olhos da sociedade, deve combater e punir o crime. É isso que se espera. Essas pastorais, esses movimentos religiosos que atuam dentro dos presídios, eles têm um objetivo, claro, de trazer novos fiéis. Eu sou católico, graças a Deus, praticante, temente a Deus e respeito muito o trabalho da igreja, mas eu não sou cego. Eu sei que tem uma ala populista na igreja católica que se serve de determinadas pautas para poder, sei lá, ganhar o quê? É uma dúvida que eu tenho. E, em geral, essas alas da igreja são extremamente ligadas à esquerda brasileira. A gente vê alguns casos, assim, bastante barulhentos, inclusive, de pessoas que têm esse envolvimento tanto com a igreja quanto nessa vida de militância política. Isso dentro dos presídios é muito presente. E os evangélicos não ficam atrás, porque também há interesse em resgatar, né, esses fiéis e tal, mas também há outros interesses, também há uma disposição para manipular esses movimentos que são legítimos para que eles sirvam a um propósito que não se sustenta numa sociedade organizada. Acabar com presídio, por quê? Não construir mais presídio, por quê? Porque a construção de presídio, ela não é uma ação contra a dignidade da pessoa humana. A construção do presídio é uma atividade necessária ao Estado para que ele comporte, à medida que sobe a criminalidade, aumenta a população, tal, você faz uma conta matemática de quantas vagas você precisa no presídio por uma questão estatística. E por que você não quer construir mais presídio? Essas perguntas precisam ser feitas. Por que a sua militância não é com presídios com boa infraestrutura que garantam a segurança tanto do preso quanto dos agentes penitenciários? Por que a militância não é no sentido de que a prisão seja um ambiente onde aquele que foi preso possa passar por um caminho de recuperação? E o caminho de recuperação não envolve passear no Natal, nem na Páscoa, nem no Carnaval. O caminho da recuperação, ele passa
pelo reconhecimento de que não vale a pena ser preso, de que o cometimento de crime não vale a pena, que ele saia de lá e dê o seu testemunho, que foi Deus que o guiou para sair da prisão e que a prisão não é caminho para ninguém. É isso que deve acontecer a partir desses movimentos religiosos, mas não, se metem na política. E isso é horroroso, porque joga uma cortina de fumaça numa discussão que deveria ser travada com lógica. Colocar um elemento sentimental, não tangível, numa discussão que é absolutamente feita dentro do campo da lógica, da razão, só serve para atrapalhar, não ajuda em absolutamente nada. A gente tem vários temas importantes para tratar nesse programa, nessa edição. Só para fechar, delegado Palumbo, quando o Mota tratava e trouxe a informação de que há grupos que defendem o desencarceramento ou políticas mais brandas, você sinalizou concordando com o Mota, surpreendido, né? Isso acontece, né? Por favor, só para fechar. Acontece muito. Nesse país aqui, o que não falta é defensor de bandido. O Mota também falou do caso, deve ser da Isabela Nardoni, né, cujo pai defenestrou a própria filha, ficou 16 anos, cumpriu parte da pena e foi embora. E engraçado que agora está prestes a ser libertado mais uma vez. Engraçado não, né? Triste. Enquanto isso, a mãe, Ana Carolina Oliveira, fez 40 anos de idade. E como presente, ela recebe de retorno a saída do assassino da própria filha. Mas aqui neste país aqui, a quantidade de defensores de bandido e a dificuldade que a gente tem de aprovar leis para enrijecer penas, para tirar benefícios de bandidos, é gigantesca. E as pessoas nos cobram o tempo todo. Um deputado sozinho, um senador sozinho, não faz lei. Precisa de articulação. O que me preocupa, creio eu, que esse veto vai ser derrubado. Mas nós sabemos que tem os pseudos encantos das emendas. Então, se algum deputado mudar de ideia, não faz muito sentido. Mas pode acontecer sim. Eu espero que esse veto seja derrubado, que se torne lei, para a gente começar, isso é só o início, não vai resolver o problema da segurança, mas para a gente começar a dar um pouco de paz para a população que não aguenta mais, todo final de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães, ver milhares de bandidos saindo pela porta da frente. No estado de São Paulo, foram mais de 30 mil bandidos. Aí só 5% comete crime. É muita gente. Se uma pessoa perder a vida na mão de um criminoso que saiu na saidinha, já não valeu a pena. Afinal de contas, ele teve livre-arbítrio. Ele cometeu crime porque quis. Ninguém obrigou ele a cometer crime. E chega na cadeia, ele tem um monte de regalia. Ele tem celular, ele tem visita íntima, tem uns que levam até bebidas alcoólicas, lá consegue levar, fazem festa. Eu vou fazer greve de fome. Passa fome, paciência. Aliás, tem muita gente de bem passando fome nesse país e virando lixo. Então as pessoas se preocupam com o preso, mas se esquecem da vítima que fica aqui fora.